Carro elétrico no Brasil em 2026. Economia real ou armadilha financeira? Capítulo 1. Você está pagando caro e achando normal. Você já parou para pensar quanto custa de verdade cada quilômetro que você roda? Não quanto custa o carro, não quanto custa a parcela, mas quanto custa, literalmente, sair da sua casa, rodar alguns quilômetros e voltar. Porque é aqui que começa o problema. E talvez é aqui que você esteja sendo enganado há anos. Enquanto você abastece seu carro, olhando aquele número subir na bomba como se fosse um cronômetro da sua própria falência, tem gente no Brasil que simplesmente parou de jogar esse jogo. E não é gente rica, não é milionário, não é executivo de empresa. É gente comum, gente que fez conta e quando fez, percebeu que estava pagando caro demais por algo que poderia custar muito menos. Agora segura isso. Existe carro no Brasil hoje rodando por menos de 10 centavos por quilômetro. Menos de 10. Enquanto isso, o carro a gasolina mais popular do país passa fácil dos 50 centavos por quilômetro. Isso não é diferença. Isso é um tapa na cara. E o mais absurdo? Isso já não é mais promessa de futuro. Isso já aconteceu. Pela primeira vez na história do Brasil, um carro elétrico liderou as vendas no varejo. Não foi tendência, não foi exceção, foi liderança. Passou na frente de carro a gasolina, carro flex, carro diesel, tudo. E aí vem a pergunta que deveria estar martelando na sua cabeça agora: se isso já é realidade, por que você ainda não percebeu? Hoje você vai entender. Mas já aviso, depois desse vídeo, você não vai conseguir olhar para o posto de gasolina da mesma forma. Capítulo 2. Não é moda, é uma virada de mercado. Existe uma narrativa confortável que muita gente ainda repete. Ah, carro elétrico é moda. Isso não vai pegar. Brasil não está pronto. Só tem um problema. Os números não concordam. O mercado de eletrificados no Brasil não está crescendo. Ele está acelerando de forma agressiva. E não é crescimento tímido, é salto, é ruptura, é mudança estrutural. E no centro dessa mudança está uma empresa que muita gente subestimou. A BYD entrou no Brasil como quem não queria nada. E em poucos anos simplesmente virou protagonista. Isso não é normal. Montadoras tradicionais levam décadas para construir presença. Aqui aconteceu em poucos anos. Por quê? Porque não é só sobre marca, é sobre proposta, é sobre custo, é sobre entregar algo que resolve um problema real. E o problema do brasileiro é simples: rodar está caro demais. Quando aparece alguém oferecendo uma forma mais barata de fazer a mesma coisa, o consumidor testa. E quando ele testa e percebe que funciona, ele não volta atrás. E aí aconteceu algo histórico. Um carro elétrico compacto, urbano, simples, virou líder de vendas no varejo. Isso não é só um número bonito para relatório. Isso é um sinal claro de que o mercado virou. E quando o mercado vira, não tem marcha ré. Capítulo 3. A conta que muita gente tem medo de fazer. Agora vamos parar de discurso e entrar no que realmente interessa: dinheiro. Porque no final das contas, não importa se o carro é elétrico, híbrido ou a combustão. O que importa é quanto custa manter isso rodando. E aqui é onde muita gente evita olhar. Porque quando olha, dói. Vamos começar pelo carro a gasolina. Um modelo popular no Brasil roda, em média, entre 10 e 12 quilômetros por litro. Agora pega o preço do combustível, faz a conta. Você chega fácil em algo entre 50 e 60 centavos por quilômetro. Agora multiplica isso por 1.000 quilômetros no mês. Você está falando de 500 a 600 reais. Todo mês, sem falhar. Agora vamos dobrar isso. 2.000 quilômetros por mês? Você já está passando de R$ 1.000. E isso é só combustível. Agora vamos para o elétrico. Um carro elétrico compacto consome, em média,
cerca de 10 kWh a cada 100 km. Com energia elétrica residencial, o custo por quilômetro cai para algo entre 8 e 10 centavos. Agora presta atenção nisso. Você saiu de R$ 500 para menos de 100. Repete isso na sua cabeça. 500 virando 100. Isso não é economia pequena. Isso é uma mudança brutal de custo operacional. E aqui está o detalhe mais importante de todos. Isso acontece todo mês. Não é um desconto pontual, não é uma promoção. É uma economia recorrente, constante, previsível. E quanto mais você roda, mais essa diferença cresce. Agora deixa eu te fazer uma pergunta desconfortável. Por que isso não é falado com mais clareza? Por que isso não está estampado em todo lugar? Simples. Porque quando você entende isso, você começa a questionar todo o resto. E quando o consumidor começa a questionar, o mercado inteiro treme. Capítulo 4. Abastecer virou um ritual caro e ultrapassado. Vamos falar de uma coisa que você faz quase no automático: abastecer. Você entra no posto, já meio resignado. Olha o preço, finge que não viu, pede para completar e sai de lá com aquela sensação estranha de que acabou de perder dinheiro, mas não tem alternativa. Agora para um segundo. E se eu te disser que essa rotina inteira pode simplesmente deixar de existir? Porque é exatamente isso que está acontecendo com quem migrou para o carro elétrico. Não tem mais posto como ponto central da vida. Não tem mais parada obrigatória. Não tem mais aquele momento semanal de dor financeira. Você chega em casa, conecta o carro, vai viver sua vida. E no dia seguinte, ele está pronto. Sem fila, sem cheiro, sem contato com combustível, sem aquela sensação de estar sendo explorado. E aqui entra um detalhe que pouca gente percebe, mas que muda tudo. O preço da gasolina não depende de você. Ele depende de decisões globais, guerras, conflitos internacionais, movimentos de mercado, qualquer tensão do outro lado do planeta, e pronto, o preço sobe aqui. Você vira refém de algo que não controla. Agora compara isso com energia elétrica. Muito mais estável, muito mais previsível, muito mais local. Ou seja, você sai de um sistema caótico e entra em um sistema controlável. E isso, financeiramente, é uma vantagem absurda. Mas ninguém fala isso com todas as letras. Capítulo 5. A manutenção é onde o dinheiro some sem fazer barulho. Agora, vamos falar de um dos maiores vazamentos financeiros que existem em um carro manutenção. E aqui tem um detalhe interessante. Ninguém compra carro pensando na manutenção, mas todo mundo paga. E paga caro. Carro a combustão é uma máquina complexa, cheia de peças que trabalham sob calor, pressão e desgaste constante. Óleo precisa ser trocado, filtros precisam ser substituídos, velas desgastam, correias podem romper, sistema de escape sofre com o tempo, embreagem desgasta. Tudo isso é inevitável, e tudo isso custa dinheiro. Agora compara com um carro elétrico. A primeira diferença é brutal. Muito menos peças móveis. E menos peças móveis significa menos coisas para quebrar. Não existe troca de óleo de motor. Não existe sistema de combustão. Não existe escapamento. Não existe uma série inteira de componentes que simplesmente deixam de existir. E isso muda completamente a lógica de manutenção. Mas tem mais. Muito mais. O carro elétrico usa algo chamado frenagem regenerativa. Basicamente, quando você desacelera, o próprio motor atua como gerador. Ele reduz a velocidade do carro e ainda devolve energia para a bateria. Resultado? Você usa menos o freio convencional. E isso significa menos desgaste de pastilhas e discos. Ou seja, menos troca, menos custo, menos ida à oficina. Agora pensa comigo. Você junta
menos peças, menos desgaste, menos manutenção preventiva, menos manutenção corretiva. O que acontece com o custo total? Ele despenca. Mas esse tipo de informação raramente chega de forma clara para o consumidor. E sabe por quê? Porque existe um ecossistema inteiro que depende desse tipo de manutenção. E quando esse ecossistema começa a perder relevância, ele reage. Capítulo 6. A polêmica que ninguém explica direito. Agora, a gente entra na parte que muita gente evita falar. Mas aqui, a gente não evita, a gente encara. O crescimento dos carros elétricos não agrada a todo mundo. E isso é óbvio, porque quando uma tecnologia nova entra, ela não só cria oportunidades, ela destrói modelos antigos. E no Brasil, o setor automotivo tradicional é gigantesco. Estamos falando de bilhões em movimentação, empregos, cadeias inteiras de produção. E dentro desse cenário, existe uma entidade que representa esse setor. A Anfavea. E aqui começa o jogo político. Porque enquanto o consumidor começa a perceber que o carro elétrico pode ser mais barato de manter, o setor tradicional começa a pressionar. Pressão por quê? Porque o elétrico muda o jogo em vários níveis. Menos manutenção, menos dependência de combustível, menos consumo de peças tradicionais. Isso significa menos receita em várias frentes. E quando isso acontece, entra em cena o quê? Lobby. Pedidos de taxação. Mudanças regulatórias. Narrativas sobre infraestrutura. Questionamentos sobre viabilidade. Tudo isso começa a aparecer. E não é teoria. É comportamento padrão de mercado. Sempre que uma tecnologia ameaça outra, existe resistência. Mas ao mesmo tempo, tem outro movimento acontecendo. Alguns estados brasileiros começaram a oferecer incentivos, redução ou até isenção de imposto sobre propriedade de veículos. E isso cria um cenário curioso. De um lado, pressão para dificultar. Do outro, incentivo para acelerar. E no meio disso tudo, está você, tentando entender o que faz mais sentido. E aqui vai uma reflexão importante. Quando existe tanta disputa assim, geralmente é porque tem muito dinheiro em jogo. E quando tem muito dinheiro em jogo, alguém vai sair perdendo. A pergunta é: você quer estar do lado que paga a conta? Ou do lado que entende o jogo? Agora vamos falar do ponto que trava muita gente: o preço de compra. Porque até aqui, tudo parece perfeito demais. Economia por quilômetro, menos manutenção, menos dependência de combustível. Mas aí vem a realidade. Tá, mas quanto custa comprar? E durante muito tempo, esse foi o maior argumento contra o carro elétrico. Ele era caro, muito caro, distante da realidade da maioria. Só que isso começou a mudar. E está mudando mais rápido do que muita gente percebe. Antes de 2023, encontrar um carro elétrico abaixo de R$150 mil era praticamente impossível. Hoje, já existem opções muito mais acessíveis. E isso não aconteceu por acaso. Isso aconteceu por 3 fatores principais. Primeiro, escala. Quanto mais se produz, mais o custo cai. Segundo, concorrência. E aqui entra novamente a BYD, que não veio para brincar. Ela veio para dominar preço, veio para pressionar o mercado, veio para obrigar todo mundo a reagir. E terceiro, produção local. A instalação de fábricas no Brasil muda completamente a equação. Menos imposto de importação, mais competitividade, mais acesso. E quando você soma esses 3 fatores, o que acontece? O preço começa a cair. E quando o preço cai, a barreira de entrada diminui. E quando a barreira diminui, mais gente entra no jogo. Agora presta atenção nisso. Isso não é tendência lenta. Isso é aceleração. Empresas como GWM, Renault e outras estão entrando com força.
E quando várias empresas brigam pelo mesmo cliente, quem ganha? Você. Mas tem um detalhe importante aqui. Muito importante. O preço de compra é só uma parte da história. E é aqui que muita gente erra. Agora vamos fazer o que quase ninguém faz direito. Olhar o custo total. Não só o preço de compra, mas tudo. Combustível, manutenção, impostos, depreciação, tudo. Vamos pegar um cenário realista. Uma pessoa que roda cerca de 12 mil quilômetros por ano. Um número bem comum no Brasil. Agora compara dois carros. Um carro a combustão popular e um carro elétrico compacto. No carro a combustão, você tem gasto com combustível alto e constante, manutenção frequente, imposto cheio. No elétrico, você tem custo por quilômetro muito menor, manutenção reduzida, possível isenção ou desconto em imposto. Agora soma tudo isso ao longo de 5 anos. O resultado começa a ficar interessante. Muito interessante. A diferença pode chegar a dezenas de milhares de reais. Sim, dezenas de milhares. E quanto mais você roda, maior fica essa diferença. Agora vamos para um cenário mais agressivo. 20 mil quilômetros por ano. Aqui o jogo vira completamente. A economia acumulada pode ultrapassar 40 mil reais em 5 anos. 40 mil. Isso não é detalhe. Isso paga uma boa parte do carro. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que tanta gente ainda olha só o preço inicial? Simples. Porque é mais fácil. Porque dói menos. Porque pensar no longo prazo exige disciplina. E o mercado adora quando você não pensa no longo prazo. Agora vem a parte mais honesta de todas, e talvez a mais importante. Carro elétrico não é para todo mundo, ainda. E se alguém te disser o contrário, está te vendendo alguma coisa. Vamos lá. Se você roda muito pouco, 5 mil quilômetros por ano, por exemplo, a economia operacional existe, mas demora mais para aparecer. Se você não tem acesso fácil a carregamento em casa, a experiência pode não ser tão prática. Se você depende de estrada constantemente em regiões com pouca infraestrutura, você vai precisar planejar mais, e isso pode incomodar. Ou seja, sim, existem cenários onde o carro elétrico ainda não é a melhor escolha. Mas agora vem o ponto importante. Esses cenários estão diminuindo. A infraestrutura está crescendo. Os preços estão caindo. A tecnologia está evoluindo. Ou seja, o que hoje ainda é limitação, amanhã deixa de ser. E isso é inevitável. Agora sim, a conclusão. Sem filtro, sem romantização, sem tentar agradar ninguém. Carro elétrico no Brasil em 2026 é economia real? Sim, para muita gente, já é. É armadilha financeira? Não. Mas pode ser, se você entrar sem entender seu uso. E aqui está o ponto central de tudo. O carro elétrico não precisa ser perfeito. Ele só precisa ser mais barato de manter. E hoje, ele já é. E quando uma solução se torna financeiramente mais eficiente, ela não precisa convencer todo mundo. Ela só precisa começar. Porque depois que começa, ela cresce. E quando cresce, ela domina. E quando domina, não tem volta. Agora eu quero ver quem realmente entendeu o que está acontecendo aqui. Você ainda vai continuar pagando caro para rodar? Ou vai começar a fazer conta de verdade? Comenta aqui embaixo, combustão ou elétrico. Quero ver de que lado você está. E faz isso agora. Agora mesmo. Clica no botão de hype. Sem pensar. Isso aqui ajuda o canal a crescer e continuar trazendo conteúdo sem filtro. Se esse vídeo te fez pensar, já valeu? Agora faz o seguinte, vai no link de afiliados na descrição. Pode ter coisa ali que literalmente paga a diferença que você viu aqui hoje. Se inscreve no canal, ativa o sininho e se prepara, porque o mercado já mudou e quem demora para perceber, paga mais caro. Nos vemos no próximo vídeo. Fui!